2,23 para 1, vamos ver aqui qual é essa aqui. Essa aqui é duas linhas de questão, até inclusive me deixou cabreiro um pouco, tem algumas coisas que algumas bancas deixam para você autocompletar, né? É o padrão, digamos assim, mas não é padrão, né? Podiam ter sido mais específicos. Eu vou apontar aqui, é meio cri-cri, acho que não valia recurso nem nada, é meio cri-crizeira minha, mas vale a pena eu falar, porque numa prova em que ele resolva levar isso em consideração e dar uma coisa diferente, você não ir no automático, que nem você teria aqui nessa questão aqui, e preencher informações que não são dadas de forma automática, porque a maioria das questões são assim, né? Então, olha só, vamos ler. Primeiro, qual o tema dessa questão? Quanta energia deve ser adicionada ao gelo a menos 10 graus Celsius para produzir 1 metro cúbico de água a 0 graus Celsius? Calorimetria, está aquecendo o gelo e depois derretendo. Admita que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grau Celsius e o calor latente do gelo é 80 calorias por grama. Te deu o calor do gelo e o calor latente. Ah, professor, mas o que está faltando aí? Primeiro, na minha opinião, está faltando dizer se a massa... Porque assim, olha, vamos analisar o que foi dado. Ele fala que ele vai produzir 1 metro cúbico de água. Aqui está implícito que você teria que saber de cor, que nem é todo vestibular que cobra que você saiba de cor, a densidade da água. Lembrando que a densidade da água é 1 grama por... é 1 quilograma por litro ou 1 grama por centímetro cúbico, né? Que equivale a 1 quilograma por litro. Tá? Se você for convertendo aqui as unidades, você vai chegar a 1 kg por litro. O que acaba sendo fácil de lembrar, cada litro de água tem massa de 1 kg, beleza? Só que você teria que lembrar aqui também, isso aí você tem que saber mesmo, que converter metro cúbico para litro. Tá? Como que se converte metro cúbico para litro? Isso aqui realmente qualquer vestibular para todos exigem que você saiba. Você multiplica por 1000, ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá? Então, vamos escrever aqui. Então, se ele quer 1 metro cúbico de água, e 1 metro cúbico de qualquer coisa equivale a 10 ao cubo, né, 1000 litros. E no caso da água, cada litro tem 1 quilograma, então ele quer 10 ao cubo quilograma, ou seja, 1 tonelada de água. Tá? Que é para água. Observe que essa primeira parte aqui serve para qualquer substância. 1 metro cúbico de qualquer substância é 10 ao cubo litro de qualquer substância. Só que 10 ao cubo litro e 10 ao cubo quilo só é para corpos que têm a densidade de 1 kg por litro. Não é para qualquer corpo, não. Nesse caso, a água. Tá? Então ele quer quanta energia será adicionada ao gelo a menos 10 para se produzir 1 metro cúbico de água a zero. Ou seja, 1000 quilos de água a 0 graus Celsius. Então, primeira coisa que eu acho que podia ter sido melhor informada. O gelo vai se fundir a zero? Porque dependendo da pressão atmosférica, o gelo não vai derreter a zero. Então, ele teria que chegar na temperatura que podia às vezes ser menos alguma coisa, derreter a menos. O gelo ele tem densidade, tem volume maior, né, que a água. Então, quanto maior a pressão, ele derrete mais fácil. Então, se a pressão fosse muito alta, ele não vira água a zero, ele vira água menos alguma coisa. Então, teria que aquecer ele até esse menos alguma coisa, para depois derretê-lo, e aí teria que se assumir que é completo, que é o segundo ponto que a gente faltou especificar, que vou ter que autocompletar. E daí chegar para menos 2, onde ele vai fundir, derrete, e aí do menos 2 teria que ir até o zero aquecendo essa quantidade de gelo. Só que aí cairia no ponto que ele nem te deu o calor específico da água. Quem sabe também pode autocompletar, que é 1 grama por 1 caloria por grau Celsius. Mas você ficaria desconfiado. Então, assim, se você não o que faltou, mas dava para fazer com sua prática, com suas aulas aqui, dava. Mas faltou um pouco de precisão, mas ser um pouco mais rigorosa a questão. Mas como eu falei, tem muita questão assim, eu acho que eu já estou cansado, até me acostumando a ver questão imprecisa assim. Né? Às vezes você acostuma muito a ver FUVEST, Unicamp, que é tudo bem escrito, não deixa ponto sem nó, e aí vem assim, você fica meio cabreiro. Mas dá para fazer, não é nada assim mortal. Tá? Eu vou supor então que está na CNTP e que ele vai fundir a 0 graus Celsius, que é o tradicional. Mas poderia ter sido dito, normalmente é dito. Qual o segundo problema? Eu não sei se o gelo tinha exatamente 1 metro cúbico de gelo ali. Se tinha 1000 quilos de gelo. Porque só tinha 1000 quilos de gelo, e ele inteiro vai derreter e virar que é o que eu vou ter que assumir,
Beleza, mas digamos que tinha 2.000 quilos de gelo. Eu teria que aquecer 2.000 quilos de menos 10 até zero, para depois derreter metade. Como ele parou no 0 graus Celsius, eu podia ter uma mistura de água e gelo no final da questão. Né? Ele está falando que vai produzir 1 metro cúbico de água. Ainda assim, produzir 1 metro cúbico de água não impede de que tenha gelo ali boiando na água. Você ainda produziu 1 metro cúbico de água. Então ficou impreciso pelo fato de eu não saber se o gelo tinha também 1.000 quilos. Tá? Porque o que vai mudar? Na hora de fazer a equação do aquecimento, eu não podia aquecer só os 1.000 quilos que eu quero derreter, só se eu quebrasse o gelo, que a questão não fala nada sobre isso. Eu teria que aquecer os 2.000 quilos, por exemplo, que seria uma quantidade de energia muito maior, né? O dobro, e depois derreter só metade desse gelo. Eu ainda assim produziria 1.000 quilos de água. Então ele podia, porque ele só falou da quantidade da água. Para produzir 1.000 quilos de água, eu preciso de 1.000 quilos de gelo. Mas poderia ter mais e eu derreter só metade. Ele podia ter dado qual era a massa de água. Ah, adicionada ao gelo a menos 10. Garante que ele é todo que vai ser derretido? Aí tem que entrar um professor de português. Na minha opinião, não. Eu poderia ter ao gelo, aos 2 kg de gelo a menos 10, aos 2.000 quilos, 2 toneladas. Tá? Então, críticas feitas. Não daria para fazer a questão se você considerasse que podia ter mais gelo ou que a ponto de fusão não fosse a zero. Vão ter que supor isso. Vamos autocompletar aí, preencher as lacunas e fazer do jeito tradicional. Qual é o jeito tradicional? Eu gosto de ensinar vocês o que? A desenhar. Aqui eu tenho gelo a menos 10, né, inicialmente. E a primeira etapa, por que eu gosto de desenhar? Porque fica tudo organizadinho os dados para depois equacionar. E eu vou aquecer ele a zero. A primeira etapa, eu não posso já aquecer derretendo. Eu tenho que levar ele a zero para depois derreter, né? Levar todo mundo ao ponto de fusão. E eu chamar de Q1 essa quantidade de calor que eu preciso para fazer esses 1.000 quilos de gelo, né? Vou supor que ele também tem, que o gelo inteiro vai derreter. Então aqui eu tenho 10 ao cubo quilos de gelo, tá? E depois, qual é a segunda etapa? Eu vou pegar esse gelo que está a zero e vou derreter integralmente, né? Senão a questão estaria furada. Ele é zero, continua zero, só estou derretendo, né? Aqui vai ser calor latente. Vou chamar isso aqui, essa quantidade de calor, de Q2. De novo, vou colocar só uma vez aqui. Estou supondo que ele tem 10 ao cubo quilogramas. Pronto. Agora ele quer o total de energia que eu tenho que adicionar ao sistema. Então, vou chamar de Q esse total. E ele é a soma do Q1 com o Q2. Primeiro eu tenho que ter energia para aquecer ele até zero e depois derretê-lo. Como aqui tem variação de temperatura, como o desenho te ajuda a ver, é MC delta teta, o famoso Q macete, né? Já o Q2, como não tem variação de temperatura, é só de estado físico, é o Q mole, né? O ml. Agora, cuidado aqui, ó, aqui os Czinhos, a unidade de medida, caloria, grama, grau Celsius. Então, a massa não pode ser em quilogramas, tem que ser em gramas. Então, vamos lá, a massa está 10 ao cubo quilogramas. Quilogramas para gramas, o que eu faço? Vou colocar aqui. Você multiplica por 1.000. Então, vai dar 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, né? Que era 10 ao cubo, vai dar 10 a sexta gramas. Czinho do gelo. Sabe que o Q1 é gelo, ó. Q1 é gelo, ó o desenho ajudando. Então, o Czinho do gelo é 0,5. Variação de temperatura, ó o desenho ajudando. Menos 10 para 0. Variou 10. E agora o ml. A massa que eu suponho que é a mesma, vai derreter tudo, 10 a sexta. E o L, 80 calorias por grama. Observe como está tudo em caloria, isso aqui vai dar em calorias. Já as alternativas, algumas estão em quilocalorias e outras em calorias, hein? Que eu falo um olho no peixe, outro olho no gato. Você vai resolvendo a questão, mas fica de olho nas alternativas, quando a questão de alternativa, porque daí importa como eu vou converter as unidades. Vamos lá. Vai ficar 0,5 vezes 10 dá 5, com 80, 85, já que está tudo multiplicando a 10 a sexta. Aqui a parte de álgebra básica eu vou passar direto, tá? Ó, 10 vezes 0,5 é 5. 5 vezes 10 a sexta, somado com 80 vezes 10 a sexta, dá 85 vezes 10 a sexta. Calorias. Vamos converter para quilocalorias? Se eu quero converter de caloria para quilocalorias, eu divido por 1.000. Quando eu vou acrescentar o quilo na frente da unidade, eu vou dividir por 1.000. Então, fica 85. 10 a sexta dividido por 1.000 dá 10 ao cubo, quilocalorias, tá?
Então, fazer os dois casos. Ó. Aqui em quilocalorias é o 8, notação científica, porque eu vi que aqui está em notação científica, nem tudo, né? Mas vou colocar em notação científica que tem duas em notação científica. 8,5 vezes 10 à quarta quilocalorias seria uma alternativa correta. Essa aqui, ó, se eu vier e deixar em calorias, seria 8,5 vezes 10 à sétima calorias, né? Seria outra resposta correta. 85 quilocalorias não corresponde a 8,5 vezes 10 à quarta, tá fora. 8,5 vezes 10 à quarta calorias, não, é quilocalorias, fora. 8,5 vezes 10 à quarta quilocalorias, perfeito. 8 vezes 10 à sétima calorias, não, 8,5 vezes 10 à sétima, por pouco, hein? Fora. Tá bom?